Parte da sociedade brasileira teme que o capitão presidente Jair Bolsonaro possa dar um golpe de Estado caso não consiga vencer o pleito eleitoral de 2022. Outros acreditam que o presidente já interfere na democracia brasileira. Nesse vídeo, nós vamos conversar a respeito da democracia de Bolsonaro e os riscos de um golpe de Estado no Brasil. O meu nome é Janderson Lacerda e a América Latina é aqui. Nenhum governo na história do Brasil foi tão letal para o meio ambiente como o governo do capitão presidente Jair Bolsonaro. Já nos seus primeiros dias de governo, o capitão avançou sobre as terras indígenas, que hoje se resumem a menos de 15% do território brasileiro. O capitão presidente agiu dessa forma para cumprir os interesses de mineradoras, do agronegócio, de latifundiários, fez isso também para estimular a grilagem nas terras, tudo isso em nome dos interesses do capital. O governo do capitão presidente Jair Bolsonaro também realizou privatizações, lançou o Brasil no mapa da fome e, sem contar o desastre relacionado à pandemia do novo coronavírus, que por escolha do governo, quase 700 mil pessoas perderam a vida. Tudo isso aconteceu debaixo do nariz do STF e também do Poder Legislativo. E ninguém conseguiu ou quis parar o capitão presidente Jair Bolsonaro. E, na verdade, isso não foi feito porque o governo do capitão é um governo que cumpre os interesses da burguesia brasileira e da burguesia internacional. A burguesia lucra com o caos protagonizado pelo governo de Jair Bolsonaro. Portanto, dizer que o Brasil sofrerá um golpe de Estado é, no mínimo, uma ingenuidade, porque só existe a possibilidade de um golpe quando a burguesia se sente ameaçada. E, evidentemente, que não há nenhuma ameaça aqui no Brasil, nem para a burguesia nacional, muito menos para a burguesia internacional. Sendo assim, nada pode motivar um golpe no atual momento. Mas e quanto à democracia brasileira? O capitão presidente Jair Bolsonaro afronta o STF constantemente, fala em golpes de Estado. Bom, essa é uma estratégia política do capitão. Ele acena para o seu eleitorado com as bravatas. Mas o que é preciso discutir, na realidade, é qual democracia está sendo ameaçada. Porque a democracia de Bolsonaro é a democracia da burguesia, é a democracia liberal que é imposta a todos nós brasileiros. É preciso entender e lembrar, inclusive, do que Lenin dizia quando foi questionado a respeito da democracia. Ele dizia que, a menos que não se queira zombar da história, não dá para falar sobre democracia pura. Não quando existem classes sociais distintas. Não existe, portanto, democracia pura. A democracia sempre atende aos interesses de uma classe dominante. E, no caso, a democracia brasileira é uma democracia burguesa. É uma democracia que atende os interesses da burguesia. Portanto, tudo o que acontece aqui no Brasil está de acordo com os interesses dessa mesma classe dominante. As bravatas de Jair Bolsonaro não são uma ameaça para esta democracia burguesa, porque essas bravatas não passam de apenas acenos para o seu eleitorado. Essas bravatas não representam nenhuma ameaça para os burgueses. A única ameaça para a burguesia é o povo nas ruas, é a organização popular. E, infelizmente, nós não temos visto isso no Brasil,
pelo menos não neste momento. Sendo assim, a democracia brasileira, a democracia liberal, ela continua funcionando a plenos vapores. O que acontece com o STF, com o Poder Legislativo, tudo isso faz parte do jogo dessa democracia liberal, dessa democracia burguesa. É preciso sempre lembrar que Bolsonaro é um capitão e não um general. Portanto, ele não pode decidir se vai ter um golpe aqui ou não. Aliás, as Forças Armadas do Brasil, elas só obedecem ordens em inglês. E esta não é uma língua dominada pelo capitão-presidente Jair Bolsonaro. E, ao que parece, não há o interesse dos Estados Unidos, por exemplo, em um golpe de Estado aqui no Brasil, ao menos nesse momento.